Unidade 3. Trabalho. A trajetória humana nas produções e manifestações. Aula 20.2. Conteúdo: coesão e coerência. Coesão lexical. Habilidade: identificar a ideia expressa por operadores argumentativos que estabelecem coesão e contribuem para a construção do sentido de um texto. Tudo bem com vocês? Estamos de volta depois do nosso intervalo para darmos continuidade a essa nossa aula que está tratando de aspectos mais textuais, né? A gente deu aí uma pausa na literatura e agora a gente segue falando dessa outra parte importante da língua portuguesa que tem a ver com construção textual, com questões relacionadas a um bom encadeamento do texto para que ele fique harmônico e bem bacana. Então, só para nós reforçarmos aquilo que a gente acabou de aprender, né? Na primeira parte da aula a gente já falou sobre esse processo de coesão textual, ou seja, essa conexão harmônica entre as partes do texto, enfatizando a questão dos pronomes possessivos. A gente já sabe, pronomes possessivos eles servem para auxiliar na expressão da posse, né? Quando algo pertence a alguém, quando uma pessoa diz respeito a alguém, né? A mãe, enfim, assim por diante. Então, a gente aprendeu ali em relação ao pronome de segunda e terceira pessoa, não é mesmo? Que às vezes a gente não sabe se a gente fala seu, teu, se escreve sua ou tua. Então, em linhas gerais, a gente aprendeu que o pronome tua, teu, tuas, teus aparecem para expressar que o elemento, né, o alvo da posse pertence à segunda pessoa, ou seja, a pessoa com quem eu falo, segunda dimensão discursiva. E os pronomes de terceira pessoa, seu, sua, seus, suas, serão empregados, utilizados quando nós queremos dizer que o elemento da posse, né, pertence à pessoa de quem estamos falando, né? Então, numa dimensão discursiva, existem essas dimensões, né? A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Então, em relação à pessoa de quem se fala, que pode ser o assunto, né, o tema da conversa, então, o elemento da posse pertence a ele. Então, se eu estou falando da minha mãe, por exemplo, eu quero dizer que algo pertence a ela. Entenderam? Então, essa é a distinção básica que a gente aprendeu na primeira parte da aula e que nos ajuda nesse processo aí de construção de quando eu devo fazer a referência com teu, tua, seu, teus, tuas ou com seu, sua, seus, suas. Beleza? Dito isso, a gente vai então começar a tratar do conteúdo da segunda parte da aula, trazendo o nosso desafio, que começa com um texto que diz o seguinte: aqui no Brasil, é muito comum passar na televisão e anúncio, personagem criativo e desenho para chamar a atenção do público, principalmente de crianças para consumir algum produto. Neste caso, ficará mais fácil para o empresário vender. O consumo de roupas e outros produtos é diariamente necessário. Para o comerciante, é mais prático vender quando se tem argumento que chame a atenção do consumidor. Professora, a gente leu esse texto junto, né? Mas será que é possível compreender esse texto que a gente acabou de ler? Bom, esse texto vai ficar aí martelando na cabecinha de vocês durante a nossa aula, que vai agora continuar e na qual nós iremos falar sobre coesão textual. Então, em linhas gerais, coesão textual significa o processo de conexão harmônico entre as partes do meu texto. Então, eu tenho que pensar o meu texto, né? A gente tem aquela imagem mental de texto, né? Como aqueles parágrafos, né? Mas essa conexão, ela vai desde a parte interna aos parágrafos. Por exemplo, quando eu quero conectar uma oração com a outra, quando eu quero juntar um período com o outro período e quando eu quero fazer o encadeamento lógico entre um parágrafo e outro. Então,
cada uma dessas partes do texto precisam se conectar. E esse processo de conexão harmônico e bem construído eu chamo de coesão e é o que está na nossa primeira cartela, olhem aí. A coesão diz respeito à ligação das ideias do texto, ou seja, as partezinhas do texto. Trata dos mecanismos linguísticos empregados na busca pela coerência. A coerência é uma outra noção que diz respeito à harmonia entre as ideias, né? Então, na coesão, eu estarei mais focada na conexão das partes, né, das palavras, das orações e dos períodos, e na coerência eu estarei ligada às ideias que existem ali. Dito de outro modo, a coesão se refere aos mecanismos de encadeamento lógico-semânticos do conteúdo apresentado. Ela é, assim, responsável por criar relações entre o que é dito, de modo a orientar o leitor na construção dos sentidos, né? Então, olhem aqui, a coesão está justamente presente nos mecanismos de encadeamento lógico-semânticos. Querem um exemplo? Ora, a gente acabou de ver aqui na nossa primeira parte da aula, por exemplo, o uso adequado de pronomes, né? Pronomes são mecanismos, mas também a gente já estudou aqui algumas conjunções. Conjunções também são esses mecanismos de encadeamento lógico discursivos. Querem outro exemplo que a gente já estudou aqui? A gente já falou aqui dos nossos pronomes relativos também. Então percebam que o adequado uso desses mecanismos de encadeamento lógico e discursivos é que vai me dar a tal da coesão. Então, por isso, quando a gente falou de pronome relativo, por exemplo, a gente ressaltou quando deve usar o onde, quando deve usar o quanto e assim por diante. Na primeira parte da aula, o professor Denilson ficou martelando aqui com a gente quando é a posse da segunda pessoa, quando é posse da terceira pessoa. Por quê? Porque o correto uso, o adequado uso desses mecanismos de conexão textual vão me dar uma coesão bem construída, bem feita no meu texto. E claro que a gente estuda isso durante a aula e depois vai praticar, vai colocar isso em prática no texto escrito, ok? Tudo isso, esse processo de coesão que a gente está comentando aqui com vocês, da conexão entre as partes do texto, quando a gente fala em redação do Enem, eles dizem respeito à competência de número 4, porque uma redação do Enem tem 5 competências, o professor Denilson já explicitou isso para a gente, mas em especial essa parte de coesão está intimamente ligada com a tua avaliação lá na competência de número 4. Então vamos observar, vamos reler o que essa competência quer dizer, o que ela quer avaliar. Olhem aí, então a competência de número 4 vai avaliar de que maneira você, que escreveu a redação, utiliza a questão da estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Então, de que maneira você emprega esses elementos de encadeamento lógico discursivos. Então, de que maneira você emprega as conjunções, os pronomes possessivos, os pronomes relativos e assim por diante. Então, quando a gente está falando aqui de período composto por subordinação, período composto por coordenação, aquelas conjunçõezinhas, aqueles pronomes relativos, fiquem atentos e fiquem ligados. Por quê? Porque eles são exatamente esses elementos de conexão lógico-discursivas que vão ser avaliados. O uso deles, adequado ou não, vai ser avaliado na tua redação. Seguindo adiante, ainda falando sobre a competência de número 4, né? Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções e pelo uso de determinadas palavras, ou pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. Então, preposições bem adequadas ao uso, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre as orações, frases, parágrafos e assim por diante. Então, olha só, vem aqui comigo. Lembra quando a gente estava falando aqui em orações aditivas? Então,
o teu avaliador vai observar se, por exemplo, você usou o "é" como aditivo de fato, ou o "mas" como um adversativo de fato, né? Ou então o pronome cujo, pronome relativo cujo, como de fato uma expressão de posse. Então, é nessas ideias, nessas conexões de ideias que a gente vai focar se nós quisermos ter um texto coeso, né, bem construído, nesse processo de junção das partes, né, da junção de uma oração com a outra, da junção de um período com o outro e de um parágrafo com o outro, né? É isso que é a coesão textual e é isso que a nossa competência 4 está de olho. Então, teu avaliador, quando lê o teu texto, ele fica procurando lá o encadeamento, a estruturação do texto, de que forma você junta as ideias e vai te dar uma nota por isso, se você utiliza adequadamente ou não. E aí, para ficar bem claro isso para nós temos um exemplo de uma redação do Enem, assim, que foi de um ano em que o tema falava a respeito da propaganda para crianças, né? A discussão era, devemos ou não devemos ter propagandas direcionadas ao público infantil. Isso é bom? Isso é ruim? Você concorda? Você discorda? Então, basicamente, o candidato deveria falar sobre essa temática e escrever o seu texto dissertativo argumentativo sobre esta temática. Então, na nossa discussão aqui, a nossa tese foi esta daí, olhem só. Então, a tese era essa. A proibição parcial da divulgação de produtos para as crianças é essencial para um maior controle dos pais e para um menor abuso de grandes empresas sobre os infantes. Então, olha só, já nessa minha tese, percebam aqui que essa pessoa com esta tese queria dizer aqui que é necessário haver um controle. É preciso que exista um controle em relação a propagandas direcionadas ao público infantil, não é? Para que se tenha um melhor controle para evitar abusos, né? Então, vamos perceber aqui que já dentro dessa tese, a gente tem um processo de coesão, porque utiliza-se a conjunção "e", que é uma conjunção aditiva. Lembra? A gente utiliza essa conjunção para juntar ideias, para juntar uma ideia com a outra, não é? Então, é essencial para quê? Para um maior controle dos pais e para um menor abuso de grandes empresas sobre os infantes. Eis aí um processo coesivo, né? Essa proibição é importante para duas coisas e eu junto essas duas coisas com um "e". Além disso, olha que interessante, eu uso a palavra crianças aqui e, para evitar a repetição dessa palavrinha crianças, mais adiante, dentro do mesmo parágrafo, eu utilizo a palavra infantes. Essas palavras são sinônimas e aqui dentro do meu parágrafo, para não dizer crianças e novamente crianças, eu faço o quê? Eu utilizo substantivos que são sinônimos dentro de um contexto, né? Então, eis aqui, já no meu parágrafo de tese, duas situações em que eu observo um processo coesivo importante para que a conexão das partes do meu texto seja preservada, esteja aí adequada na sua construção, ok? Dito isso, eu já sei qual é a minha tese dentro desse texto aqui. Eu quero dizer que é necessário, sim, que exista um controle das propagandas para crianças. Vamos observar os argumentos utilizados, né, para defender essa ideia aqui, já que estamos diante de um texto dissertativo, argumentativo. Então, olhem só. 2 argumentos a gente vai ter, tá bom? O primeiro argumento diz respeito ao seguinte: os indivíduos com idade pouco avançada, em sua maioria, ainda não possuem condições emocionais para avaliar a necessidade de compra ou não de determinado brinquedo ou jogo. Então, esse é o meu primeiro argumento que vai me ajudar a defender aquela ideia de que sim, eu preciso regular e ter um controle sobre propagandas direcionadas ao público infantil ou infanto-juvenil, né? E a ideia aqui é de quê? É de que essas crianças, esses indivíduos de pouca idade ou de idade pouco avançada,
ainda não têm maturidade suficiente para avaliar se precisam ou não comprar determinado objeto, determinado produto, né? Eles acham que querem, mas será que conseguem pensar a respeito? Será que tem maturidade para isso? Este texto aqui defende que não. E olha só que interessante. Aqui na tese a gente viu a referência a crianças que depois foram chamadas de infantes, correto? Lá no meu primeiro argumento, a gente viu que existe uma nova referência ao mesmo público, que é os indivíduos com pouca idade, os indivíduos com idade pouco avançada. Olha só que jeito diferente de fazer uma referenciação. Nota que eu continuo falando do mesmo assunto, mas para evitar de ficar todo momento falando crianças, 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 a pessoa que escreveu esse texto foi buscando outras maneiras de referenciar o mesmo público. Então chamou de crianças, depois de infantes e depois de indivíduos com idade pouco avançada. Isso é um dos processos de coesão. Você vai encontrando maneiras de se referir ao mesmo elemento, o mesmo conjunto, né, de pessoas, no caso aqui, mas vai buscando palavras que são sinônimas ou expressões sinônimas, para evitar que teu texto fique repetitivo e cansativo e para mostrar para o teu avaliador que você tem repertório linguístico, beleza? E aí a gente avança então para o segundo argumento para defender o fato de que sim, é necessário regular propagandas para crianças. Olhem aqui. As crianças são facilmente manipuláveis pela mídia devido à grande capacidade da imaginação que promove o deslocamento da realidade, deixando a sensação de admiração pelo produto. Então, aqui já no segundo parágrafo de argumentação, o autor deste texto torna a referir crianças, mas percebe que há uma distância entre esta afirmação crianças e a primeira afirmação crianças. Não é porque você escreveu no teu texto uma vez a palavra criança e você nunca mais vai poder repetir, não. Mas, dado o desenvolvimento do teu texto, você consegue, sim, repetir novamente a palavra, mas guarda uma distância para que em um curto espaço de tempo, de texto, a mesma palavra não apareça repetida, né? Então, ele foi repetir novamente já 3 parágrafos depois, então está autorizado, beleza. Além disso, existe uma harmonia entre a ideia deste parágrafo e a ideia da tese. Na tese, foi dito o quê? Foi dito que era necessário regular a propaganda para crianças. E aqui ele traz mais um argumento. Qual é o argumento? Dizer que a grande capacidade de imaginação das crianças é explorada pela mídia e faz com que as crianças tenham uma sensação de necessidade do produto. Então percebam aí mais um parágrafo que argumenta em favor da tese defendida, o que faz com que no campo das ideias o texto permaneça coerente. Além disso, o processo coesivo está acontecendo. E aí, para encerrar esse texto, já que isso aqui é uma redação do Enem, tem que ter proposta de intervenção. E a nossa dica é que essa proposta de intervenção apareça no modelo de uma conclusão, ok? Então, avançando o nosso texto, nossa proposta de intervenção, então, é a seguinte: faz-se necessário, então, que propagandas com conteúdo infantil sejam direcionadas aos responsáveis em horários mais adequados, à noite, por exemplo, evitando-se o consumo excessivo dos anúncios pelas crianças. Então, percebam que, para finalizar aqui na nossa conclusão, que é também uma proposta de intervenção, a gente tem o quê? Uma referência às crianças como infantil, né? Conteúdos para criança é conteúdo infantil. Então, uma outra maneira de referenciar. E o texto segue. Ademais, o governo federal deve promover uma central nacional de reclamações para denúncias de pais via internet ou telefonema que avaliem determinada informação como abusiva
ou desnecessária na mídia. E aí, a gente finalizou observando que nessa proposta de intervenção, que é também, vamos dizer assim, a conclusão desse texto, a gente percebe o quê? Percebe que está coerente com a defesa da tese, que é de que é necessário, sim, fazer o quê? Um controle da propaganda direcionada ao público infantil, e percebe também que não é uma proposta na qual não se diz o que se tem que fazer. Né? Muitas propostas de intervenções apenas falam, temos que fazer alguma coisa, mas não diz o que, não diz quem deve fazer e nem diz os efeitos. Essa diz tudo. Diz que o que deve ser feito, por quem deve ser feito e o efeito que se espera dessa proposta. Então percebam que ao construir uma proposta de intervenção, você precisa estruturar esse passo a passo, esses elementos, para que seja uma proposta de intervenção que, de fato, diga algo e mereça a nota para a proposta de intervenção que o Enem pede. Ok até aí? Então, a gente passeou por uma redação do Enem que fala sobre o tema da propaganda para o público infantil, para as crianças. E aí, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o encadeamento textual, sendo que a gente já viu algumas coisas aqui nesse nosso exemplo. Então, vamos avançar, né? Então, para adquirir, né, ou para garantir, perdão, a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis, ou seja, temos que ficar de olho em algumas questões. A primeira coisa é a questão da estruturação dos períodos. Olhem aqui, então. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formados por 2 ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa e consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Então, sim, em textos dissertativos argumentativos, em geral, os períodos possuem 2 ou mais orações, ou seja, são períodos compostos. Então, a gente vai estar diante daquelas ideias que a gente tem propagado aqui com vocês, né? E sim, elas são bem-vindas para mostrar a complexidade de um pensamento, tá? E aí a gente vai poder conseguir expressar causa e consequência, contradição, tempo, né, comparação entre ideias, conclusão e assim por diante. E aí, para exemplificar, olhem só. A Revolução Técnico-Científica do século XX inaugurou a Era da Informação e possibilitou a divulgação de propagandas nos meios de comunicação, influenciando o consumo dos indivíduos de diferentes faixas etárias. Então, olha só, aqui a gente tem um período composto com 3 orações, né? Primeira, a Revolução Técnico-Científica do século XX inaugurou a Era da Informação. Primeira oração. Segunda oração, possibilitou a divulgação de propagandas nos meios de comunicação. Terceira oração, influenciando o consumo dos indivíduos de diferentes faixas etárias. Isso aqui é um período composto, tem 3 orações. As 2 primeiras estão conectadas pelo E. Olha ele aqui. Então, há uma conexão via conjunção, o que comprova que, de fato, as conjunções são elementos de encadeamento textual, né? No caso aqui, eu juntei 2 orações com auxílio de uma conjunção, a conjunção E, que é aditiva. E a terceira oração, que está aqui, ela se separa da segunda pela vírgulazinha. E ela não tem conjunção iniciando ela. Não há nenhuma conjunção que a inicia. Então, a gente tem a famosa oração assindética. Então, nota aqui o princípio do encadeamento, que mostra que, de fato, em textos dissertativos argumentativos, a gente vai estar diante de muitos períodos compostos por conta da complexidade da expressão das ideias. E isso é bem-vindo, isso não é um defeito, tá? Estejam preparados para desenvolver parágrafos que tenham esses períodos compostos e abusem das conjunções, dos pronomes que a gente está apresentando para vocês aqui durante as aulas, ok? Além da questão da estruturação de períodos, a gente tem também
um aspecto importante que é a própria estruturação de um parágrafo. Em texto dissertativo argumentativo, a gente precisa atentar ao seguinte, que os parágrafos têm uma estrutura que é a seguinte, acompanhem a leitura. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. Então, a gente sempre recomenda isso, que ao construir um parágrafo, tenha para ele somente uma ideia principal. E essa ideia principal é a que a gente chama de tópico frasal. E este tópico frasal, normalmente, é o primeiro período do teu parágrafo. Posteriormente a isso, o que vem depois são ideias secundárias ligadas à ideia principal. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa e consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. E aí, a gente vai observar o nosso exemplo. Olhem só, os indivíduos com idade pouco avançada, em sua maioria, ainda não possuem condições emocionais para avaliar a necessidade de compra ou não de um determinado brinquedo ou jogo. Este parágrafo continua na próxima cartela, tá? Vou seguir a leitura. Isso porque eles não desenvolveram o senso crítico que possibilita uma escolha consciente e não impulsiva por um produto, como já observou Freud em seus estudos sobre os desejos e impulsos do homem. Consequentemente, os pais, principais responsáveis pela educação dos filhos, devem ter o controle sobre o que é divulgado para eles, pois possuem maior capacidade para enxergar vantagens e desvantagens do que é anunciado. E aí, então, eu vou voltar para o começo para dizer para vocês, essa primeira parte do meu parágrafo aqui, toda ela é o meu tópico frasal. Toda ela é a ideia mais importante deste parágrafo, tá? Os indivíduos com idade pouco avançada, em sua maioria, ainda não possuem condições emocionais para avaliar a necessidade de compra ou não de determinado produto. Aliado, atrelado a este tópico frasal, a esta ideia, a gente vai ver então que o parágrafo vai se desenvolver por uma ideia de causa e consequência, né? A primeira parte do parágrafo é a causa, tá bem aqui, vou colocar aqui para vocês, causa. E a segunda parte dele é a consequência, tá até aqui, né? Consequentemente. São ideias secundárias que vão desenvolver o tópico frasal, vão desenvolver a ideia principal, né? Então a causa é, eles não desenvolveram o senso crítico. E aí qual é a consequência? Os pais, que são os principais responsáveis pela educação dos filhos, devem ter o controle, né? Temos a causa e temos a consequência. Então percebam que eu vou sempre estruturar o meu parágrafo em um texto que é dissertativo argumentativo, seguindo essa lógica. Tenha uma ideia principal para ele, que é o tópico frasal, e depois desenvolva essa ideia com ideias secundárias. Você pode usar o processo de causa e consequência, pode usar a questão da exemplificação, né? Pode utilizar essas maneiras de desenvolver este tópico frasal, mas tenha sempre uma única ideia principal para o teu parágrafo, para que a tal da coesão não deixe de existir no teu texto e não tenha muita ideia solta, um monte de informação que não diz respeito a nada, ok? E o último princípio que a gente tem que analisar, que a gente tem que observar em um texto para que ele tenha coesão bacana, é a referenciação, tá? A referenciação, então, é o seguinte, são as referências a pessoas, coisas, lugares, fatos que são introduzidas e depois retomadas à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia e de expressões resumitivas ou metafóricas. Lembra que no comecinho da aula eu mostrei para vocês aquele texto e eu mostrei para vocês várias formas de se referir a crianças,
dentro do texto e ao longo do texto? Pois é, aquilo dali era uma maneira de fazer referenciação. Ele foi a todo momento, conforme o texto foi progredindo, falando sobre criança, mas foi usando sinônimos ou expressões sinônimas para não se perder, né, do tema e, ao mesmo tempo, não ficar repetindo o tempo todo a mesma palavra. Então, agora a gente tem outro exemplo para explorar. Olha só. Então, olha aqui, vamos avançar no nosso exemplo. Além disso, pela pouca maturidade, as crianças são facilmente manipuláveis pela mídia. Isso ocorre por uma crença inocente em imagens meramente ilustrativas que despertam a imaginação e promovem o deslocamento da realidade, deixando a sensação de admiração pelo produto. O parágrafo segue, tá, gente? Como consequência, empresas interessadas na venda em larga escala e no lucro aproveitam esse quadro para divulgar propagandas enganosas, em muitos casos, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui um outro processo coesivo. O processo coesivo que mostra o seguinte: ele cita aqui no seu tópico frasal a ideia principal, né? Pela pouca maturidade, as crianças são facilmente manipuláveis pela mídia. Essa é a ideia principal deste parágrafo. E aí, para seguir em frente, ele vai referenciar. E ele vai referenciar utilizando o quê? Utilizando um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo isso. Este pronome demonstrativo isso, assim como o essa, o esse, eles devem ser utilizados, entre outras questões, para fazer referência a uma ideia que já foi dita anteriormente, né? Então, quando eu uso aqui, isso ocorre por uma crença e vai desenvolvendo o texto, ele quer dizer o quê? Uma referência ao que acabou de ser dito ou ao que foi dito anteriormente. Então, isso aqui também é um processo de referenciação. Então, para além de buscar palavras sinônimas para estar sempre referenciando o mesmo objeto e não perder esse objeto de vista, eu também utilizo pronomes para esse processo adequado de referenciação. E aqui a gente acabou de ver este exemplo. E aí eu consigo progredir o meu texto sem ficar o tempo todo repetindo a mesma coisa. E aí, para finalizar essa aula, agora a gente vai falar com vocês sobre como eu posso, então, resumidamente, construir o meu processo de coesão textual. 5 técnicazinhas bem rapidinhas, com exemplos bem curtinhos para vocês visualizarem de maneira bem objetiva, tá? Então, eu posso ter coesão textual através de operadores argumentativos. Então, olhem aqui o nosso exemplo. As crianças são tão inocentes que as empresas aproveitam esse quadro para divulgar propagandas enganosas. Cadê o meu operador argumentativo? O meu operador argumentativo está justamente aqui no meu conectivo, né? Eu utilizei aqui na minha oração principal o tão e na minha oração subordinada o que. Esse tipo de construção me dá a ideia de consequência, né? Então, elas são tão inocentes, eis aí o quadro, que acontece o quê? Que as empresas aproveitam esse quadro para divulgar propagandas enganosas. Então, aqui eu introduzo a consequência. Então, basicamente, eu tenho aqui, novamente, uma construção de causa e consequência. Além disso, olhem o uso do pronome esse. A gente acabou de ver o isso. O esse vai na mesma linha, de referenciar a ideia anterior que acabou de ser dita. Esse quadro, que quadro que é esse? O fato de as crianças serem inocentes. Então, eu posso ter coesão textual através da minha busca por uso adequado dos meus operadores argumentativos. Então, se eu quero gerar uma ideia de causa e consequência, eu vou em busca das minhas conexões, das minhas conjunções que podem indicar para mim a causa de uma coisa e a consequência de outra coisa. Beleza? Seguindo adiante, eu posso ter uma coesão textual bem construída pelo meu processo de referenciação, pelas minhas referências. Então, as crianças, olha aqui o nosso exemplo, tá? As crianças precisam de cuidados especiais diante de uma propaganda.
Elas não possuem maturidade suficiente para divulgar um produto. Para julgar se um produto é necessário ou não. Então, na minha primeira frase, na minha primeira oração, eu falo das crianças. Na minha segunda oração, eu utilizo o pronome elas. Para referenciar o quê? Para referenciar as crianças. Então, percebam aqui que eu construí e fiz um parágrafo coeso pelo processo de referenciação, ok? Também posso estabelecer o meu processo de coesão por meio da substituição. Então, olhem aqui. Assim como os adultos são influenciados por propagandas, os pais também. Olha que interessante. Eu utilizo a palavra também e a palavra também sozinha foi capaz de substituir a seguinte ideia: influenciados por propagandas. Aliás, são influenciados por propagandas. Porque aí eu não precisei ficar repetindo, né? Porque eu teria que dizer, os pais também são influenciados por propagandas. Mas aí eu resolvi tudo isso apenas utilizando a palavra também. A palavra também aqui está substituindo toda essa ideia aqui e evitando a sua repetição. E aí, para finalizar essa aula, os dois últimos processos de coesão textual. Aqui, o número 4, né, é por elipse. O que é a elipse? A elipse, basicamente, é quando, contextualmente, eu consigo omitir uma parte do meu texto e essa omissão consegue ser percebida pelo contexto que eu tenho. Eu não sinto falta da informação que eu omiti. Olhem aqui. Algumas empresas utilizam músicas animadas, outras super-heróis. Percebam que eu omiti o quê? O verbo utilizam. E a minha construção aqui, a forma como eu escrevi o texto, em momento nenhum me faz sentir falta do verbo utilizam. Porque, contextualmente, a forma como eu escrevi me permitiu omitir esse verbo. Eu poderia dizer, outras utilizam super-heróis, mas não foi necessário. Eu passei uma vírgula e omiti o verbo e ele não está fazendo falta aqui. Isto é, uma elipse que evita uma repetição desnecessária tão próxima uma da outra. E a questão da forma lexical, né? A coesão por um processo lexical. Olhem aí nosso último exemplo. É preciso regular a propaganda direcionada às crianças. Os menores ainda não são capazes de distinguir o essencial do supérfluo. Então, a gente falou de crianças e depois referiu novamente, né? Lexicalmente, a gente foi atrás de algo que seja sinônimo, né? No caso aqui, os menores. Nesse contexto, crianças e os menores são sinônimas. Então, eu posso utilizar para fazer a minha coesão acontecer. Beleza, gente? Até a próxima!